a gente pode avançar, mas só queria fazer uma colocação aqui em relação à portaria, né? Se ele diz que é contrário ao fechamento do comércio, me soa meio contraditório ele permitir uma portaria que permita o fechamento do comércio. E lembrando que essa mesma portaria, ela tinha ali a vacinação obrigatória como um dos seus itens. Então, a vacinação obrigatória também me soa totalmente contra a liberdade. Mas avancemos. Você falou da compra do parlamento pelo PT, no mensalão, verdade. Foram 100 milhões de reais utilizados, mesadinha todo mês, para que os parlamentares votassem matérias de interesse do governo. O grande problema é que a gente vê o mesmo modus operandi hoje, né, de uma forma institucionalizada, pelo famoso aí orçamento secreto que o Bolsonaro quer tirar do colo dele. Mas se a gente for analisar, o modus operandi é o mesmo, é exatamente o mesmo. A gente sabe que o parlamento, ele ali não tem muito apego a questões ideológicas, né? É uma minoria absoluta que se prende a qualquer questão ideológica, a princípios ou qualquer coisa que seja. A grande maioria, ela está ali à venda, está num verdadeiro leilão, num balcão ali, esperando a melhor proposta e vai de acordo com a melhor proposta. Mas o fato é que a gente vê hoje esse orçamento secreto acontecendo e é uma coisa que ainda mais perigosa, porque se você for pensar é algo que foi institucionalizado, ou seja, segue sendo imoral, mas tem um quê de legal, transparência zero, você não consegue ter acesso a qual parlamentar que pleiteou o recurso, nem para onde o recurso foi, e ele segue sendo usado para a mesma coisa. Então, são essas medidas, são essas ações que me fazem ver Bolsonaro como um Lula de verde e amarelo, você entende? Uma nomenclatura diferente, para o mesmo modus operandi. Lembrando só que o orçamento, a gente falou do mensalão, 100 milhões. Depois do mensalão teve o petrolão, que foi o mesmo esquema para compra de votos do parlamento também. O petrolão na ordem de 6 bilhões. O orçamento secreto, 2020, 30 bilhões, 2021, 18 bilhões. Ou seja, muito mais do que qualquer outra coisa. Só que, um agravante, ainda assim, com essa enxurrada de dinheiro para o parlamento, ainda não conseguiu aprovar nada de relevante, nenhuma reforma relevante. Ou seja, além do mesmo modus operandi, a gente tem uma ineficácia dessa manobra imoral. Então, mostra inaptidão também por parte do governante, além de, logicamente, mau caratismo. Então, queria ouvir os seus comentários, coronel, a respeito dessa prática. É só alertar o pessoal, que o pessoal sabe aqui do canal Bom Combate, a minha live é pet friendly, então essa é a minha cachorrinha fazendo buraco aí dormir. Então o pessoal que não conhece aí, essa é a Lina, o pessoal vai começar a falar não. Bom, em relação a isso, Marcelo, eu discordo totalmente pelo seguinte, e você já deu a resposta, né? Você já deu a resposta, que é o quê? Se existe uma causa, né, que é, ok, se eu tenho o objetivo de conseguir alguma vitória e eu pago esse dinheiro para conseguir uma determinada vitória, você já está dizendo que não está conseguindo. Na realidade, essa criação do Congresso, que é interessante que o tal do orçamento secreto, que eu não costumo falar isso, quem me vê falando nas lives, eu digo que o pessoal mimetiza a esquerda. Eles criaram esse nome, orçamento secreto, na realidade foi o Estadão na primeira vez que citou isso, se não me engano, e o pessoal repete orçamento secreto, não, isso é orçamento relator, isso sempre existiu, né? Tem contornos diferentes, a lei foi criada pelo parlamento, o Bolsonaro vetou, e o detalhe é o seguinte, o que é interessante, que o voto de desempate no Senado foi de um petista, um cara lá do Nordeste, né? Então, isso é bastante interessante. E o detalhe é o seguinte, você já deu a resposta, se não está funcionando é porque não tinha esse objetivo, entendeu, Marcelo? Eu até entendo, eu me coloco no lugar, e como eu falei, para mim a campanha esse ano foi um ensinamento que conforme eu visitava as cidades, o pessoal dizia, poxa, ainda bem que o fulano de tal, determinado deputado federal, mandou o dinheiro para cá, entendeu? E como eu te falei, era uma prefeitura, esse exemplo que eu citei antes e cito agora, era uma prefeitura da oposição, era a PDT, entendeu? E o Bolsonaro começou a mostrar agora, olha aqui, ó, teve o pessoal da oposição que recebeu aqui, ó, dinheiro do orçamento secreto. Então, na realidade, a causa e a consequência, né? A consequência eu queria como produto final que votassem para mim. Se eu quisesse, né? Se eu quisesse usar isso a favor de um desvio político, eu quero que eles votem para mim, eu quero que o PT vote para mim. Isso nunca aconteceu, né? PT, na saidinha, quando queriam cancelar a saidinha, ele votou a favor da saidinha.
marco do saneamento básico, coisa, cara, pô, pessoal, se a gente se aprofundar nesse assunto, depois eu conto um caos aqui das cidades aqui do Rio Grande do Sul, que antes disso já tinham privatizado o centro de saneamento, o que aconteceu com a cidade. Mas o que acontece? Se você raciocinar, ou seja, eu não consigo concordar com a sua posição, por quê? Porque se ele, isso que você falou, se ele tentou fazer isso, comprar, ele não conseguiu, então é uma inaptidão, ou o objetivo não era comprar. Então, só para terminar, então, o objetivo não era comprar porque você mesmo já respondeu, ele não conseguiu isso. E segundo, como é que ele vai comprar, por exemplo, o pessoal do PT? O pessoal do PSOL, eu estava vendo na relação lá, não tem ninguém do PSOL, né? Naturalmente, graças a Deus. Mas olhando o parlamentar, né? Olhando o parlamentar que distribui essas verbas, né? Querendo ou não, quem está na Câmara é a representação do Brasil. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, não sei quanto é em Santa Catarina, mas a representação do Brasil, nós temos aí, no Rio Grande do Sul, nós temos 33 parlamentares, né, deputados federais do Rio Grande do Sul lá em Brasília. E eles conseguem, e você vê que eles são distribuídos pelo interior. Eu não sei se eu conheço o interior de Santa Catarina, não sei se você conhece o interior do Rio Grande do Sul, mas o interior do Rio Grande do Sul, comparado com o interior de Santa Catarina, é muito mais forte, muito mais forte. O nosso estado é um estado que sempre foi governado pela esquerda, o de vocês não, aí Santa Catarina não, então eles têm um desenvolvimento maior, mas aqui as emendas que vêm dos parlamentares salvam vidas, porque o Rio Grande do Sul está quebrado. E eu usei isso na minha campanha. O pessoal monta uma fábrica logo depois da divisa de Santa Catarina, porque o imposto é mais baixo, e vem vender aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, essas emendas não vão para o bolso, isso pode até ter corrupção no meio, né? Se o cara vai lá, manda para uma prefeitura e a pessoa faz uma licitação corrompida, pode até ter, mas o mensalão era diferente. O mensalão não ia para a cidade, não ia para o estado, né? Ele pingava no bolso do freguês lá, para ter destino para um determinado objetivo político. Então seria isso, né? Em relação a isso, é tão interessante que você citou, até voltando um pouquinho ali, você citou que o Bolsonaro, ele não apoiou estados que são de oposição, né? Eu acho que o maior exemplo disso não ser verdade é o fato de ele ter concluído a transposição de São Francisco, que praticamente todo o Nordeste é oposição, né? E o Lula, né, nesse aspecto, é tão cara de pau, que disse que fez mais de 88%, né? Qualquer um não precisa ser engenheiro de obra para saber. Se você deixar uma obra parada 5, 10 anos, praticamente você tem que refazer. Tem certos trechos que você tem que refazer, porque deteriora, enfraquece. Obra de infraestrutura é batata, né? O tempo acaba com aquilo, ainda mais o Nordeste, que é sol para rachar. Então, nesse aspecto, eu discordo também que, sim, eu acho que ele apoiou Norte, Nordeste, e, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que era de oposição, nós avançou muito as obras de infraestrutura, né? Então, só eu queria fazer esse comentário, ficar à vontade para... Você vê como é que é importante a gente estar fazendo essa conversa aqui, esse bate-papo. Eu estou vendo aqui, enquanto você falava, eu estou vendo as perguntas que o nosso amigo está colocando na tela aqui, e é impressionante a desinformação das pessoas. Todo mundo jura, de pé junto, que o Bolsonaro vetou o orçamento secreto e que foi o parlamento que fez o orçamento secreto. Todo mundo jura de pé junto. Por quê? Porque isso é a mentira que ele conta na televisão, mas eu já vou esclarecer isso aí e recomendo que as pessoas pesquisem. Isso, aliás, eu recomendo isso com frequência, que as pessoas pesquisem através de órgãos oficiais, né? Você tem o site da Câmara, o site do Senado, para você pesquisar a matéria na íntegra, né, da lei. E aí você vê quem que assinou e você vê isso certinho. Então o pessoal está muito desinformado, mas logo eu vou explicar sobre o orçamento secreto. Em relação à sua tese, coronel, de que a prova de que não aconteceu a compra de voto é que nada foi aprovado. Esse é um agravante, não é um atenuante, é um agravante. Nada foi aprovado porque não chega a proposta do governo federal para o parlamento aprovar. A gente não tem uma proposta de uma reforma tributária até agora, 4 anos de governo, né? Eu acho que todo mundo concorda que uma reforma tributária é uma das principais urgências no nosso país. Não temos uma reforma tributária, sequer uma proposta para ser apreciada, tá? A gente não tem uma proposta de uma reforma política, também não temos. Reforma administrativa, também não temos. Nada foi enviado de robusto por parte do governo federal para ser aprovado no Congresso. Falar de oposição também é complicado. Coronel, o senhor tem ideia de quantas vezes a base bolsonarista, e quando eu digo a base bolsonarista, eu falo de Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis,
quantas vezes eles votaram junto de Maria do Rosário, Jandira Fegali, Gleisi Hoffmann, junto da base do PT? Tem uma breve noção, não? Mais de 360 vezes juntos. Incluindo para acabar com a lei da ficha limpa, né, flexibilizar a lei da ficha limpa, para aprovar a PEC Kamikaze, para aumentar a lei da improbidade, alterar a lei da improbidade e flexibilizar a improbidade, né, para aumentar o fundão eleitoral. Ou seja, não existe oposição de verdade, tá? O que existe são parlamentares que, de acordo com o que recebem de emendas, eles votam a favor ou contra. Em relação a... Agora vamos falar do orçamento secreto aqui, em caráter informativo para o pessoal se informar melhor. Existem 4 tipos de... Deixa eu ver onde é que minha mão entra aqui. Tá aqui, tá. Existem 4 tipos de emenda. As emendas individuais, que respondem pela sigla RP6, tá? E essas emendas são impositivas. Ou seja, independe do presidente. Isso aí o parlamentar ele tem direito, tá? E ele destina aonde quiser. E é como você mesmo bem falou, Coronel, essas emendas são muito importantes justamente para atender os municípios, porque a maior parte dessas emendas tem que ser investidas em saúde e educação. Então, elas são muito importantes, sim, para atender os municípios menores do interior dos nossos estados. Essas são a RPC6. Nós temos a RPC7, que são emendas das bancadas dos estados. Essas são impositivas também. Nós temos a RPC8, que são as emendas de comissão. Essas não são impositivas. Essas, quem ganha é quem está na comissão e através de articulação do parlamento. E a RP9. A RP9 são as emendas do relator, que foram essas que foram alteradas para transformar no orçamento secreto. O orçamento secreto não é orçamento secreto porque ninguém sabe que existe. Não, todo mundo sabe que existe. O secreto não é porque descobriram que existe emenda do relator. Isso sempre existiu. O secreto é porque não se tem acesso à informação de qual parlamentar pleiteou por qual recurso e aonde foi entregue o recurso. É por isso o orçamento secreto. E o breve histórico da aprovação do orçamento secreto, para informar os amigos que nos acompanham e estão muito mal informados, foi o seguinte: foi uma proposta do parlamento, foi vetada inicialmente por Jair Bolsonaro, pelo presidente, o veto voltou para o parlamento e não teve votos para ser derrubado, o veto foi mantido. Essa votação aconteceu em 2019, durante a votação da LDO de 2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Ocorre que, pouco tempo depois, o senhor deve conhecer o general Luiz Ramos. Conheço, não pessoalmente, mas sei quem é. Então, ministro-chefe da Secretaria da Presidência, à época, ministro da Secretaria de Governo. O ministro, general Luiz Ramos, enviou o texto novamente do orçamento secreto para a Câmara, assinado por Jair Bolsonaro, pelo presidente, pedindo novamente a inclusão do orçamento secreto na LDO. A Câmara aprovou em uma votação simbólica. Votação simbólica, para quem ainda não sabe, é aquela votação que as pessoas não precisam dizer quem foi que votou em quê, é por aclamação. Quem aprova, permaneça como está. Votação simbólica, foi aprovado, e aí no Senado teve uma discussão maior e o voto de desempate realmente foi de um petista. Agora, o orçamento secreto que nós temos hoje, e volto a dizer, que é pelo menos, vamos fazer conta aqui, 7 vezes maior do que o Petrolão e 36 vezes maior do que o Mensalão, ele existe hoje por iniciativa de Jair Bolsonaro. Então, isso, eu não estou falando minha opinião, esses são fatos. Como que cada um vai lidar com esses fatos, aí eu não sei. Os fatos são esses. Inicialmente foi vetado, e a gente vê muito isso, tá? A gente vê muito isso. Esse é meu grande problema com o Bolsonaro, é o mau caratismo dele. Quer dizer, eu tenho diversos problemas com ele. Um grave é esse mau caratismo. Ele não é homem o suficiente para assumir as coisas que faz. Mesma coisa no aumento do fundão eleitoral, onde ele foi lá, ele vetou o aumento, depois votou e pediu para sua base derrubar o próprio veto. Tanto é que o líder de governo, o senhor sabe muito bem o que o líder de governo faz, ele é escolhido pelo chefe do executivo para articular em prol dos interesses do executivo. O líder de governo votou para derrubar o veto do presidente e toda a base bolsonarista votou para derrubar o veto do presidente. Ou seja, é uma canalice, é uma falta de hombridade ele falar que foi contra o fundão eleitoral, o aumento do fundão eleitoral, ele dizer que o orçamento secreto não é dele. Se ele chegasse, coronel, e falasse assim, o orçamento secreto é de autoria minha, eu quis fazer, fundão eleitoral eu achei por bem aumentar, seria menos um problema, eu seguiria discordando, mas eu conseguiria respeitá-lo. Agora, por ele agir de um jeito e falar outra coisa, como se ele fosse o contrário, isso aí eu acredito que deva ser até algo que os próprios militares aí condenam esse tipo de atitude, né? Eu acho que não é um tipo de atitude que seja valorizada dentro das Forças Armadas. Mas o que eu tô falando, até os senhores aí, o
nosso querido mediador, enquanto eu falo aí, se ele quiser pesquisar o que eu estou falando e colocar aqui para quem nos assiste, para ver se eu estou mentindo ou não. E o pessoal de casa deve realmente pesquisar também, para não falar tanta bobagem igual estão falando aí que eu estou vendo. Marcelo, como eu falei, eu discordo. Posso até pesquisar depois, não fui a fundo na elaboração da lei. Naturalmente, eu vi o que foi divulgado aí pela mídia, né? Eu vi ele trabalhando exatamente o contrário. Ele não podia cancelar o fundão, cancelar não podia, porque isso é crime de responsabilidade. Em relação ao orçamento do relator, a mesma coisa, então ele não poderia cancelar isso, né? Então, nesse aspecto... Ele vetou. Ele poderia ter mantido o próprio veto, só que ele voltou atrás e pediu para incluir. Esse que é o problema. Então, mas ele incluiu com um texto diferente, correto? Não, mesmo texto. Texto. Pelo que eu entendi, naquela época foi um texto diferente. Não, mesmo texto, o mesmo texto que ele próprio havia vetado, volta para a Câmara dias depois, com a assinatura do general Luiz Ramos e do presidente Jair Bolsonaro. É aprovado em votação simbólica. É triste. É triste e decepcionante. Muitos vão preferir olhar o fato e fazer assim, porque um outro problema que eu tenho em relação ao Bolsonaro é essa idolatria que ele instalou na sociedade. Eu acho que idolatrar político deve ser talvez uma das coisas mais imundas que um ser humano pode fazer. Mas, para quem ainda tem um mínimo de sanidade, de coerência para não negar os fatos, eu acredito que deve ser algo bem decepcionante, como foi para mim.